A nossa convidada de hoje é empresária com mais de 20 anos de experiência. Começou a carreira no departamento pessoal e de recursos humanos e de grandes empresas e com o desejo de empreender e transformar a vida das pessoas. Foi a responsável por criar a maior rede social e educacional para profissionais e departamento pessoal do Brasil, tendo formado mais de 63 mil alunos no Brasil e inclusive em 15 países. Atualmente é uma multiempresária fundadora e CEO da EB Treinamentos e Consultoria. Seja muito bem-vinda, Elza Bispo! Sensacional. Que exibição calorosa, hein? Sensacional. Essa voz desse homem aqui. Já impacta. Aqui, Não é? não, Impacta. o currículo que engrandece. Um currículo desse fica tudo muito mais bonito. Mas diga lá, senhorita, quer dizer então que o departamento pessoal é o coração de uma empresa? É o coração. Porque sem pessoas não adianta tecnologia. E quando nós falamos que motivação tem um colaborador com salário atrasado, com pagamento errado? Não é fácil, hein? Não é fácil. E ao mesmo tempo ele pode ser muito estratégico. Por quê? A empresa pode estar pagando indevidamente e aí tem o risco do sócio. Porque se tiver errado, o sócio vai cobrar. E nós, empresários, temos o sócio todo mês, né? Receita Federal, os impostos, então o fisco. Resumindo, o fisco é o sócio. Então, se pagar errado, se pagar mais, dificilmente vai ter qualquer notificação. Um ressarcimento. Mas se pagar menos, rapidinho aparece a bandeira vermelha ali. Aparece. E hoje acelerou muito esse processo. Por quê? Porque hoje, só para você ter noção, a Receita Federal tem um portal que é uma caixa postal chamada ECAC. E o Ministério do Trabalho falou assim, a Receita tem, eu também quero. Não vou mandar mais notificação por e-mail, vou criar meu próprio canal. E aí agora, o Ministério do Trabalho, desde março, implantou. Todas as empresas têm um canal que se chama DET. E você imagina, o Ministério mandou para você a notificação, você não abriu, alguém da sua empresa, o seu RH, a sua contabilidade não abriu, 15 dias é ciência tácita. Então você já não respondeu, aí você já pode ser penalizado. Não, eu tô aqui admirando aqui. Eu tenho uma dúvida que eu queria te perguntar, Elza, que é a seguinte. Se todo funcionário acredita que está ganhando pouco, como é que a gente consegue fazer um bom cálculo de salário? Como é que a gente consegue entender se a gente está ganhando pela média do mercado? Tem algum cálculo específico? Como é que a gente identifica o salário de uma pessoa? O que existe? Hoje em dia o Google tem tudo. Então se ele digitar o cargo dele, já vai ver uma média salarial. Média Brasil, e ele também pode ver uma média por regiões. E existem, por exemplo, empresas muito conceituadas. Se você pesquisar lá, Robert Half, uma empresa muito conceituada, ela divulga uma tabela salarial, uma pesquisa ali para médias e grandes empresas. Mas fora isso, você digitando, tem várias pesquisas que você encontra ali. Então a educação continuada é um caminho. Se eu quero ganhar mais, não é determinada a função que eu tô. De repente, às vezes é uma capacitação, uma certificação, algo que eu possa fazer a mais para aumentar meu salário. Isso em tudo na vida, como já dizia Benjamin Franklin, sempre investimento, o melhor investimento é em educação. Então tudo, seja um empreendedor, como vai lucrar mais? Estudando, entendendo, tendo novos conhecimentos, aquilo que eu aprendo que eu não sei é o que vai me levar a ter aquilo que eu ainda não tenho. Então para o profissional é a mesma coisa, tudo é o conhecimento, é a chave. Mas você estava falando aqui nos bastidores, em off, aqui a respeito da folha de pagamento aí de grandes empresas, que você já detectou aí junto à sua equipe fraudes, né, benefícios. Sim. Muitas vezes a gente empresário, né, a gente gosta de olhar para o operacional da empresa. Vamos ajustar aqui esse custo aqui, vamos ajustar um detalhe no operacional que a gente vai garantir que a gente consiga chegar numa produtividade maior e tal. Mas a gente acaba esquecendo muitas vezes de olhar para esse lado do financeiro, da folha de pagamento, ali como bem disse o Ventura aqui, do coração da empresa, que são as pessoas. Né? Isso é muito legal, Eric, por quê? Exatamente, já ouviram aquele ditado? Muitas vezes economiza o palito de dente e deixa passar o elefante. Eu acho que é algo nesse sentido, Entendi. né? Eu acho que é algo nesse sentido, mas é exatamente isso. Muitas vezes você fala assim, poxa, eu vou fazer um desligamento aqui, preciso reduzir, tá ganhando muito. Muitas vezes você acaba fazendo outros tipos de cortes e quando você entra fazer uma análise um pouco mais profunda, eu vou te dar exemplos que você pode fazer hoje. Você que está assistindo pode fazer.
Abre a sua folha de pagamento. Olha os benefícios. É a primeira coisa. Se você não está pagando benefício para quem já saiu da empresa, e esse é um erro muito comum que a gente sempre encontra, a pessoa já foi desligada e continua sendo pago um benefício. Por exemplo, é algo que... Outro ponto muito comum que a gente começa, mudou a legislação e muitas vezes tanto tem o pagamento a maior quanto a menor. Só que qualquer um, tanto o fisco quanto o empregado, se pagar a maior, nem sempre o fisco é certeza que ele não vai te devolver, ele não vai vir bater na sua porta. O colaborador pode acontecer dele vir ali, olha, e perceber e vir alertar. Só que o pagamento a menos é certeza que tanto o fisco quanto o próprio colaborador vão perceber e vão alertar. E aí entra um ponto, vou te dar um exemplo. Teve mudanças, aviso prévio, desde 2017 não tem incidência, não tem mais imposto. Até hoje, quando nós cruzamos ali dados e vamos conferir a folha, a gente encontra muitas empresas pagando a mais. E uma empresa paga muito imposto, e ela está pagando imposto indevidamente. Agora fala para mim, Receita vem reclamar? Vem devolver? Não, claro que não. Mas se você pagar menos, você vai receber a cartinha de amor. Qual é o tamanho de uma empresa, né, em números aí talvez de funcionários, que é necessário você ter um departamento pessoal, assim? Porque, por exemplo, você tem uma empresa aí, sei lá, com 5 funcionários, você não... Não. Qual é o número que você fala, não, daqui para cima é importante ter alguém controlando, dedicado ali o departamento pessoal? Vai depender muito da empresa, da cultura, porque um RH é fundamental. Eu falo que a partir de 20 colaboradores é ideal ter uma pessoa de RH, porque é cuidar da parte humana, né? É uma seleção, é um treinamento, é uma retenção. Mas o departamento pessoal, normalmente ele fica em escritório contábil. E aí a dica para o empresário que está do lado de lá é: escolha um bom escritório e acompanhe. Tire um tempo para validar aquilo que está vindo, as guias para pagamento mensal. Cheque. Tá, mas checar como? Tipo, por exemplo, não recebeu a folha. recalcular, Não. Recebeu a folha. Certo. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Se não tem uma aberração ali no meio. Exatamente, porque muitas vezes é simples, você compara de um mês para o outro, você não tem um lançamento a mais, um lançamento a menos. Então, simples, compara a folha do mês passado e a folha desse mês. Olha lá, começa no final, olha o total. Olha quanto que você está gastando com hora extra. Muitas vezes você pode lançar um banco de horas, fazer um acordo de banco de horas. É uma forma de reduzir custo. Tá, você falou RH, a partir de 20 já é necessário ter RH. Departamento pessoal, para não deixar na mão do contador. Perfeito. No departamento pessoal, se você tiver acima de 70, já é interessante você ter uma pessoa lá para puxar para você. Você tem alguém lá dentro. Mas também não adianta você trazer uma menina que você promoveu e não deu uma formação para ela. Não adianta. Você precisa ter alguém que é realmente capacitado. É essa capacitação que você faz? É essa capacitação. Enrolou tudo aqui. É essa capacitação que eu faço. Isso mesmo. Com a sua empresa de treinamentos. Isso mesmo. Porque não adianta ser alguém só que vai apertar o botão e botar na impressora para imprimir ali. Porque hoje em dia você tem muitos sistemas bons, mas de nada adianta você ter uma Ferrari e colocar uma pessoa que não sabe pilotar. Alguém que realmente vai fiscalizar ali, olhar. Exatamente. Porque inserir os dados, sacou? Deixa eu fazer uma provocação. A gente está falando muito sobre departamento pessoal, sobre contabilidade, finanças. Isso, obviamente, é estratégico para a empresa em relação a manter a empresa de pé. Mas a gente percebe hoje que muitas empresas elas acabam quebrando pela dor do crescimento. Eu já acompanhei, por exemplo, empresas que cresceram muito rápido, precisavam contratar 100, 200, 300 pessoas todos os meses, e aí acabou que não encontrava a mão de obra correta. E eu também já acompanhei, o próprio Jorge Paulo Lemann falou no livro que ele dedica parte do mês dele para poder recrutar. Então está sempre recrutando. Qual que é a tua sugestão para uma empresa ainda de 20 pessoas que precisa ter uma área de pessoas e que precisa entender que os recursos humanos, eles são recursos, né? E humanos, precisam ser cuidados e olhados. E nos Estados Unidos a gente chama isso de área de pessoas, né? A área de people é sempre muito interessante. Não só para fazer ginástica laboral, mas sempre para entender o comportamento da cabeça da pessoa. A gente percebe hoje que existe uma questão forte hoje no mercado em relação ao burnout, ou burnout, como os especialistas chamam, que é o excesso de trabalho. Como que você também olha em relação a esse profissional e o olhar para o profissional, para a mão de obra no dia a dia das empresas? Perfeito. Você deu o exemplo de 20 colaboradores. O ideal é você ter um profissional generalista de RH. Uma pessoa que vai fazer seleção e que vai aplicar teste. Porque uma coisa que muitos empresários negligenciam:
como eu já dizia, contrata pelo técnico e emite comportamento. Então é aquela questão, invista mais tempo para contratar. E se você tem um profissional de RH generalista, ele pode fazer essa seleção para você. E hoje em dia, por exemplo, tem diversas ferramentas que você pode utilizar ali, por exemplo, um DISC, um perfil. Exatamente, por exemplo, o DISC. Você pode fazer ali uma Solids, tem várias ferramentas, Solids é uma delas, isso, MBTI, e vai ter uma análise. Por quê? Entender o perfil da pessoa. Esse é o primeiro ponto, porque senão você vai gastar cada vez mais, vai trazer pessoas fora da sua cultura, então investir mas deixa eu fazer uma provocação aqui. Bora? Quando você tá, assim, vambora, né, tipo, eu gosto muito do perfil, acho que é importantíssimo, mas você não acha que o funcionário, principalmente se for um teste de perguntas e respostas, ele não vai ficar sempre buscando, tipo, eu tô sendo avaliado, então eu vou sempre escolher a resposta mais legal para que eu tenha uma pontuação para aquilo que não é uma contaminação de tipo, vamos fazer um teste comportamental. A pessoa, ela não vai contaminar as respostas? Pode haver ele responder algo tentando. Pode acontecer, mas assim, os testes são muito bons, eles fazem diversas pergunta de formas diferentes para justamente confrontar, e depois com aquele perfil, você vai entrevistar e você vai confrontar. Vamos imaginar que você apareceu lá que tem uma autodominância, você começou a conversar com a pessoa, poxa, ela não tem isso. Ela tá mais reativa. Mais reativa. Na hora você já detectou, você já percebeu, peraí, deixa eu fazer uma outra pergunta. E os próprios perfis, eles já dão perguntas, eles já sugerem para você. Então, o empresário é fundamental que ele conheça, né? Todos os cargos? Não, se ele conseguir, mas os cargos chaves é muito importante. Então, ali, mas eu não sei entrevistar. Essas ferramentas já tem relatório, as dicas, olha, as perguntas que ele pode fazer. E sempre com base, normalmente, no que já aconteceu, que é a famosa competência, para entender o passado. Então, eu entendo, Ventura, que é fundamental